Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, pastor. Muito bem. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos aquele coro, meu Deus, cuida de mim. Sejam bem-vindos ao nosso culto de hoje. É muito bom ver cada um de vós aqui esta manhã. Também queremos dar boas-vindas àqueles que estão a assistir ao culto através da internet. A nossa oração é que o culto seja uma bênção para cada um de vós. Agora vamos ter uma colaboração. Vou pedir ao irmão Alberto para vir e dizer uma oração, por favor. Querido Deus e Pai, bondoso Pai, obrigado porque Tu nos trouxeste à Tua casa para ouvir a Tua palavra, para cantar os Teus hinos, os Teus coros, para orarmos por todas as pessoas que precisam da Tua intervenção, Senhor, que é sempre bem-vinda o Teu cuidado por cada um de nós. Querido Deus, bondoso Pai, abençoa-nos todos aqui na Tua casa, nesta igreja, neste lugar. Agradecemos-te realmente por tudo o que tens feito por cada um de nós e agradecemos-te hoje, agora e sempre, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, podem sentar-se. Muito bem, agora vamos cantar aquele hino 345, 3, 4, 5. Sofrimento, só
versículo do mês para este mês de novembro. O versículo encontra-se em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Então vamos dizê-lo em conjunto. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Muito bem. Agora vamos cantar 362, 362. Agora vamos ouvir o versículo das crianças. Gênesis 7, 1. Entra tu e toda a tua casa na arca. Muito bem, agora todos nós. Gênesis 7, 1. Entra tu e toda a tua casa na arca. Muito bem, obrigado, crianças. E é sempre bom ver as crianças a memorizarem versículos da Bíblia. Agora, em termos de anúncios, não se esqueçam do nosso ministério Costurar Sorrisos. Já começamos a recolher aqueles brinquedos e roupas para as crianças. E
e vai encontrar uma caixa lá no corredor onde pode colocar essas coisas. Também não se esqueçam dos cabazes de Natal. Já começamos também a recolher comida para estes cabazes e obrigado àqueles que já trouxeram coisas para os cabazes. Depois, hoje à tarde, não haverá ensaio do coral, mas haverá Assembleia Geral de Igreja para os membros. Então, membros, é muito importante que estejam aqui para esta Assembleia. Vai ser a última para este ano. Dia 26, vamos tomar a ceia do Senhor. Então, por favor, venham preparados para isso. No mesmo domingo, dia 26, irmãs e senhores, não se esqueçam do chá de senhoras às 17 horas. E como último chá, estamos a pedir que as irmãs tragam alguma coisa salgada ou doce já preparado para servir para esse dia do chá das senhoras. Dia 30 vamos fazer o próximo culto de louvor e oração às 19 horas. E como nós costumamos fazer, nós sempre gostamos de ouvir um testemunho de alguma coisa que Deus fez para si durante um mês. Também não se esqueçam dos compromissos missionários. A igreja já tem uma verba orçamentada para as duas famílias que a igreja apoia, mas isso também não significa que os membros não podem contribuir e participar nas ofertas que nós enviamos. Portanto, se gostaria de participar nas ofertas, podem colocar a oferta num pequeno envelope que se encontra lá no balcão de informação e, por favor, escreva no envelope missões mundiais ou missões nacionais, está bem? Portanto, eu acho que é tudo em termos de anúncios, muito bem. Agora vamos fazer o nosso levantamento de ofertas. Então, esta faz favor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, agradecemos este tempo de reunirmos e também para dar-te ofertas. Ajuda-nos, Pai, para dar-te ofertas das finanças, mas também das louvores e das orações e de todo o nosso ser. Pedimos tudo isso em nome do Teu Filho. Amém. Enquanto nós cantamos 579, 579.
Uma vez mais, é muito bom ver cada um de vós aqui esta manhã. Por graça a Deus por cada um de vós. E também queria lembrar-vos da hora de estudo dominical. Todos os domingos temos estudo dominical às 10. É sempre uma boa hora para estudar a palavra de Deus. Hoje de manhã ouvimos um bom estudo sobre o livro de Salmos. Eu sei que o estudo estava cheio de informação, mas boa informação, não é? Sobre a palavra de Deus. E o irmão José fez um bom trabalho. Também não se esqueçam dos nossos cultos nas quintas-feiras às 19 horas. Estamos a estudar o livro de Lucas nas quintas-feiras. 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Hoje de manhã vamos ler os primeiros 13 versículos, que é o capítulo todo. Versículo 1 da Bíblia diz: Por isso, não podendo esperar mais, achámos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviámos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós e em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Continuando com o nosso estudo do livro de 1 Tessalonicenses, estamos a falar, irmãos, de uma igreja que se acredita que foi estabelecido 3 anos antes da escrita desta primeira carta. Era uma igreja que crescia, uma igreja que o apóstolo Paulo obviamente amava. De facto, no domingo passado, nós aprendemos sobre o seu desejo de voltar a Tessalónica para passar algum tempo com a igreja, capítulo 2, versículo 17. E nós observamos e vimos como o apóstolo Paulo não conseguiu ficar em Tessalónica mais do que um mês. E como sabem, quando Paulo e os seus colegas estavam em Tessalónica, foram perseguidos, que
os levou à Bereia, Atos capítulo 17. Eu estou a pensar que foi naquele momento que o apóstolo Paulo queria voltar para ministrar à igreja de Tessalónica. Entretanto, Paulo viajou a Atenas e esperava pela chegada de Silas e Timóteo, que foram deixados em Bereia. Em Atenas, Paulo foi movido pela idolatria dos atenienses e começou a pregar daquele lugar que é conhecido como o Areópago, Atos 17, versículos 16 a 34. De seguida, Paulo viajou a Corinto e foi durante um ano e meio lá que ele escreveu estas duas cartas para os Tessalonicenses. Agora, antes de sua chegada a Corinto, num determinado tempo, e parece-me que foi quando os três estavam em Atenas, Paulo enviou Timóteo a Tessalónica, e nós vemos isso no primeiro versículo do capítulo 3 do nosso texto. Em segundo versículo 6 do capítulo 3, mais tarde Timóteo volta a Corinto com um relatório sobre o estado espiritual da igreja tessalónica. E por seguinte, nós temos estas duas cartas de Tessalonicenses. Agora, a meio desta primeira carta, Paulo explica o propósito da visita de Timóteo, e é isso que nós queremos considerar esta manhã. Mas antes de fazermos isso, vamos ter falado uma oração. Oremos. Querido e amado Pai, nós agradecemos-te por este tempo na tua casa. É sempre uma bênção estar aqui, reunidos. E Pai, nós viemos hoje de manhã para te adorar em espírito e em verdade. E é o nosso desejo, é a nossa oração que tu seja agradado com tudo que nós fizemos aqui esta manhã e que o Senhor seja glorificado. Pai, eu peço a tua ajuda com a mensagem, unge os lábios fracos para que eu possa dizer aquilo que tu queres que eu diga e Pai, que tu me escondes atrás do Calvário para que só o Senhor seja visto e exaltado. Nós entregamos esta hora nas tuas mãos. Nós também pedimos que o Espírito Santo faça a sua obra nos nossos corações. Nós pedimos essas coisas em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Encorajamento. Todos nós precisamos dele. E posso lembrar-vos esta manhã que todos nós enfrentamos tempos difíceis. É verdade ou não? Todos nós passamos por provas e tribulações e aflições e não era diferente para os Tessalonicenses. E o que eles precisaram foi uma grande dose de encorajamento, ou se quiser, uma forte injeção de encorajamento. E apesar de permanecerem fiéis no meio daquela perseguição e aflição, parece-me que a igreja de Tessalónica começou a sentir o peso, aquele peso das aflições e da perseguição, e precisaram de alguém que se aproximava deles e abraçá-los, dizendo: olha, irmão, estou a orar por ti. Não percas esperança, apenas confia em Deus. Por isso, hoje de manhã, eu gostava de falar sobre encorajamento nos tempos de aflição. Intitulei a mensagem assim: encorajamento nos tempos de aflição. Mas vejam primeiro aqui neste capítulo o coração do apóstolo Paulo.
Já vimos o coração do apóstolo Paulo nos primeiros 2 capítulos e como ele amava esta igreja. Esta igreja tinha um lugar muito especial no seu coração e continuamos a observar o coração do apóstolo Paulo aqui no capítulo 3. Ao começarmos, Paulo aqui retirou o seu desejo de visitar a igreja tessalónica no primeiro versículo e começa por dizer, por isso, que é uma continuação do pensamento do capítulo anterior que falou sobre a sua ausência, versículos 17 a 20 do capítulo 2. Ele então diz, não podendo esperar mais. Quer dizer, eles esperaram demasiado tempo. E a palavra esperar aqui, no primeiro versículo, leva a ideia de aguentar ou suportar. E ele volta a dizer no versículo 5 que, portanto, não podendo ele também esperar mais. Por isso, Paulo envia de novo Timóteo à Tessalónica, que eu creio mostra a sua preocupação e o seu amor pelos tessalonicenses. Se lembrarem, é bem provável que ele estava com eles menos de um mês. Dizem que a igreja de Tessalónica foi estabelecida dentro de um mês. E o apóstolo Paulo queria ficar mais tempo lá a ensinar a igreja, mas foi perseguido. Lembram-se? Então ele precisava de fugir para Bereia. Então ele começou a sentir que eles precisaram de encorajamento, precisaram de alguma ajuda espiritual. E eu penso que os tessalonicenses precisaram daquele encorajamento. Nesse sentido, ele não queria abandoná-los. Como veem, Paulo não era somente evangelista, mas também possuiu aquele coração do pastor que cuida do rebanho. Estão comigo? Quer dizer, Paulo não somente louvou os tessalonicenses a Cristo em termos de salvação, mas procurou discipulá-los nos caminhos do Senhor. E Paulo sabia que estes crentes precisaram de ser ensinados ainda mais, sendo estabelecidos na fé. E nós vemos isso no próximo versículo, que é o versículo-chave do capítulo, versículo 2, onde nós lemos: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, temos aqui o propósito, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. O versículo 2 também parece servir como o tema do capítulo, que é o seguinte: encorajamento e exortação nos tempos de aflição. Encorajamento e exortação nos tempos da aflição. Por outras palavras, o núcleo da mensagem de Paulo era exortação e encorajamento. E voltaremos a falar sobre isto em alguns instantes. Mas com os tessalonicenses no seu coração, Paulo decidiu enviar Timóteo à Tessalónica, que nos leva ao próximo ponto. Então, vemos aqui, em primeiro lugar, o coração de Paulo. E agora, vemos no versículo 2, o candidato de Paulo. Repare como Timóteo foi o melhor candidato escolhido para esta tarefa. Para ir à Tessalónica, para confortar e exortar os tessalonicenses. E reparem as 3 características mencionadas neste versículo em relação ao filho de Paulo na fé. Diz aqui: irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo. Veem isso? É? O vosso Bíblia também diz, não é?
Alguém, toda a gente está a dormir, não é? A vossa Bíblia diz aqui, irmão, ministro de Deus e cooperador no Evangelho de Cristo, certo? Muito bem. Portanto, Timóteo era crente, servo e cooperador. 3 características deste candidato do apóstolo Paulo. De todo modo, como um filho de Deus, Timóteo possuiu o coração de servo e procurou ajudar e ser uma bênção onde quer que ele estivesse. Por outras palavras, um servo de Deus, um verdadeiro servo de Deus, procura oportunidades para servir e está sempre disponível para servir e não para ser servido. Ouviu? Procura oportunidades para servir e não para ser servido. Isso, pesados irmãos, demonstra o coração de um servo. Procura oportunidades para servir e não para ser servido. O próprio Senhor possuiu este tipo de coração. Porque o meu versículo preferido da Bíblia, Marcos 10, versículo 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Senhor possui esta atitude, esta mentalidade. Mas a mentalidade de muitos crentes hoje em dia é contrário. Eles querem ser servidos em vez de servir. Irmãos, isso não é a atitude correta como filhos de Deus. Nós devemos possuir esta atitude de servir e não para ser servido. Amém? Estão comigo? Por isso, o Timóteo foi o candidato correto para ir à Tessalônica, para confortar e exortar. De facto, se sublinharem as vossas Bíblias, a palavra aqui ministro vem da palavra grega diáconos, que é a mesma palavra traduzida diácono no Novo Testamento. O seu significado é aquele que serve. Aquele que serve. E permite-me dizer aqui que precisamos de mais crentes que tenham a vontade de servir onde quer que esteja e seja o que for a tarefa. Amém? Na verdade, como crentes, nós somos chamados para servir e como servos devemos ter o desejo de ser uma ajuda e bênção para a honra e glória do Senhor. O problema é que nós queremos toda a atenção para nós mesmos. Em vez de ter aquela atitude de humildade que faz muito falta hoje em dia entre crentes. Humildade. Toda a gente quer ser reconhecida. Portanto, vemos aqui o coração do apóstolo Paulo. O candidato do apóstolo Paulo, que era Timóteo, com estas características que tinha. E depois eu vejo aqui, a partir do versículo 2, o clímax do apóstolo Paulo. Porque a partir do versículo 2, começamos a ver qual era o principal propósito ou objetivo para Paulo enviar Timóteo à Tessalônica. E será o tema da mensagem de hoje. Ora, vejam novamente no versículo 2 que Timóteo foi enviado para confortar e exortar os tessalonicenses nos tempos de aflição. E era para exortá-los e encorajá-los a serem fortes e firmes na sua fé na face de perseguição e outros problemas. Achei muito interessante estas palavras e, como os irmãos sabem, eu gosto de fazer estudo das palavras da Bíblia para entender melhor o significado no seu contexto.
E estas duas palavras, confortar e exortar, levem à ideia de fortalecer, encorajar, rogar, implorar, incitar ou estimular. Ouviram? O importante aqui é como nós devemos reagir para com aqueles que enfrentam aflições na sua vida. De facto, a esperança e a oração do apóstolo Paulo era para os Tessalonicenses não serem comovidos pelas aflições que enfrentavam. Versículo 3. Eu estou a pensar que para isso não acontecer, os crentes em Tessalónica precisavam de encorajamento. E uma vez mais, todos nós enfrentamos aflições, tribulações e provas. E quando nós vemos um irmão aflito, em vez de criticá-lo, precisamos de edificá-lo, encorajá-lo. Estão comigo? Eu espero que o irmão Josias não vá ficar zangado comigo. Mas, irmãos, quando eu preparei esta mensagem, eu fiquei a pensar no irmão Josias. Durante 3 semanas, pelo menos, o carro dele estava no hospital. 3 semanas, irmãos. E nós pensamos, 3 semanas não é nada. Mas com uma família, é alguma coisa. E durante as últimas 3 semanas, ele precisava de alugar um carro, que não é barato. Então, quando eu comecei a estudar isto, eu pensei, o irmão José está mesmo a passar por uma aflição, uma prova na sua vida. Então, eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer para encorajá-lo nesta aflição? Porque eu sei, eu talvez não disse nada a ninguém aqui, mas eu que sei que ele começou a sentir um peso e começou a ficar frustrado, não é? Com esta situação. Então, ele precisava de ser encorajado. Estão comigo? E há outros irmãos que estão a passar por uma prova na sua vida, por uma aflição. E o que eles precisam é encorajamento. Há alguém que se aproximava dele ou dela e dizer, olha irmão, irmã, estou a orar por ti. Não percas a esperança. Deus está contigo. Isto é o que é preciso hoje em dia. E não sei se a irmã Jacqueline vai partilhar isto com os irmãos, mas ela acabou de ouvir algumas notícias tristes durante esta semana em relação à sua saúde. E ela está a começar a ficar triste. O que ela precisa? Encorajamento. Amém? Ela precisa, a sua igreja, aproximar-se dela com braços abertos, dizendo, olha irmã, não se preocupe, temos aqui uma família que o ama, amém? E estamos a orar por ti. Os Tessalonicenses precisaram disso. Estavam no meio de uma aflição, uma luta. Olha, uma igreja tão nova, só com 3 anos. Eu entendo porque o apóstolo Paulo tinha tanto desejo e a vontade de voltar à Tessalónica para encorajar esta igreja. Já fugi os apontamentos e peço desculpa. Mas o que eu achei interessante aqui é esta palavra confortar, versículo 2, ok? É traduzida confirmar, versículo 13. É a mesma palavra grega. Versículo 2, confortar, é a mesma palavra grega traduzida confirmar, versículo 13. E leva a ideia de tornar estável,
ou colocar firmemente, preparar, fixar, firmar, prestar ou tornar constante. Então, o trabalho, o dever, a tarefa de Timóteo era encorajar a igreja em Tessalónica a ficar estável no meio desta aflição. Estão comigo? Faz sentido? Com outras palavras, Paulo queria que os Tessalonicenses se tornassem constantes na sua fé, não vacilando, mas estáveis e firmes sob as aflições que estavam a enfrentar. Interessantemente, a palavra fé, neste capítulo, a palavra fé encontra-se 5 vezes no capítulo. A palavra significa confiança ou dependência completa de Deus. E leva a ideia de estar num estado de certeza. Agora, juntando isto com o propósito da visita de Timóteo, era para ele encorajar os Tessalonicenses a ficarem firmes na sua dependência de Deus sob as aflições. Faz sentido? E Paulo desejava que a fé dos Tessalonicenses não saísse daquele estado de certeza e que a sua confiança no Senhor não abalasse, especialmente no tempo de aflição. Aparentemente, faltava alguma coisa na sua fé, porque levou Paulo, Silas e Timóteo a orarem abundantemente dia e noite para irem a Tessalónica com o fim de suprir o que faltava à fé dos Tessalonicenses, versículo 10. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. É bem provável que a fé dos Tessalonicenses começou a ficar instável. Portanto, ao desejar saber o estado de fé da igreja de Tessalónica, Paulo enviou Timóteo para exortar, encorajar e estimular os crentes lá acerca da sua fé. Versículo 5. Esta ideia de encorajar parece ser um tema comum do livro todo de 1 Tessalonicenses. O seu significado é inspirar coragem, espírito ou confiança. E é composta de 2 palavras. Encorajar. 2 palavras. Que significa fazer ou apresentar, e depois corajar, que se refere à coragem. Então, a palavra é composta destas 2 palavras. Encorajar. Portanto, quando juntar estas 2 definições, encorajar leva a ideia de apresentar coragem à pessoa. Faz sentido? Por isso, significa inspirar coragem a alguém para fazer alguma coisa. Por outro lado, coragem é aquela qualidade da mente e do espírito que permite que uma pessoa enfrente dificuldade, perigo, dor, sem medo e com bravura. Isto é coragem. Então, juntando todas estas definições, encorajar refere-se ao princípio de inspirar, apresentar à pessoa com espírito de bravura
para enfrentar a dificuldade sem medo, sabendo que Deus tem conhecimento da prova e que Ele será com ela, capacitando-lhe a passar pela prova ou tribulação. Amém? Isso é encorajar. Ou é chegar ao irmão Josias, sei que está a passar por uma dificuldade, uma prova, mas deixa-me encorajar-te a enfrentar esta prova, dependendo do Senhor, que vai capacitar-te a passar pela prova. Estão comigo? Não deixa a sua fé vacilar ou ficar instável por causa da prova. Porque o propósito da prova é para aumentar a nossa fé. Amém? Estão comigo? É por isso, mais tarde, nós vamos ver que Paulo lembrou os Tessalonicenses de que as provas são ordenadas para que possamos crescer, amadurecer na nossa fé. Agora, qual era a mensagem encorajadora de Timóteo? Para ninguém se comover pelas tribulações ou aflições. Como o versículo 3 diz. Porque como Paulo explicou, todos nós fomos ordenados para passar por eles. Paulo já nos avisou disso quando ele estava em Tessalônica, como nós lemos no versículo 4. É verdade que a vida cristã está cheia de provas e tribulações, e os crentes não são isentos delas. Para os Tessalonicenses, estas aflições incluíram perseguição. E Paulo relembra à igreja tessalônica que estas aflições, estas provas, foram ordenadas e não foram acidentes. Com outras palavras, como crentes, nós podemos contar com elas, especialmente enquanto nós vivemos para o Senhor. Nós lemos em Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quando nós vivemos para o Senhor, podemos contar com aflições, provas e tribulações. Mas a mensagem que Paulo transmitia foi que nós não devemos ser comovidos por elas. A palavra comova, no versículo 4, aliás, versículo 3, por definição significa inestável, inquieto, perturbado ou agitado. Esta manhã eu quero utilizar a palavra instável, porque parece estar diretamente relacionada com a ideia de confortar, versículo 2, e confirmar, versículo 13, que leva a ideia de ser mais estabelecido, mais estável na fé, não abalado pelas aflições ou tribulações. Por isso, era para os Tessalonicenses ficarem firmes, estáveis na sua fé, na sua confiança e dependência de Deus, e assim permitindo que as aflições ou as provas fortalecem a sua fé. Imagino que a fé do irmão Josias foi provada, mas também aumentada durante estas 3 semanas. Então, quando nós vemos o irmão passar por uma prova, uma aflição, uma tribulação, é para encorajá-los, para a fé deles ficar mais estável durante a prova. O receio do apóstolo Paulo foi que os Tessalonicenses tinham sido tentados pelo tentador, versículo 5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé,
temendo que o tentador vos tentasse. Mas tentar fazer o quê? O receio do apóstolo Paulo foi que os Tessalonicenses foram tentados de Satanás para cair, tropeçar na fé durante a prova, durante a aflição, ou questionar a Deus na prova ou na aflição. Satanás foi o tentador aqui. E era para eles, os Tessalonicenses, vacilarem em sua fé. E assim o trabalho viria a ser inútil. O trabalho do apóstolo Paulo. Certamente Satanás estava por trás destas aflições em termos de perseguição, que fará tudo possível para atrapalhar ou tropeçar o crente na sua fé. Na verdade, ele sempre procura arruinar ou enfraquecer a nossa fé. O importante é que o crente permaneça firme na fé, sendo certo de que Deus lhe dará o poder para passar pelas aflições e resistir ao diabo. Parece ser a mensagem do Pedro em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, onde Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti como? Versículo 9. Alguém ajuda-me, faz favor. 1 Pedro 5, 9. Ao qual resisti como? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós irmãos no mundo. Pronto, a principal mensagem do Paulo neste capítulo é estabelecer, exortar, estimular e encorajar os Tessalonicenses na sua fé, porque é fé, confiança, dependência de Deus que mantém a nossa cabeça acima da água quando estamos atacados pelo nosso adversário, trazendo as aflições que foram permitidas por Deus. Mais uma vez, e desculpa, José, mas eu sei que o José estava passando um prova, eu senti, e mesmo que não fosse o meu cargo, mas eu senti aquele peso, e é como se o José estivesse a afogar-se e eu estava a tentar manter o nariz em cima da água. E eu queria aproximar-me dele para ajudar, não é? Ajudá-lo. E assim funciona, irmãos. É assim que funciona. Amém? Na verdade, essas aflições são destinadas para o aumento, o crescimento da nossa fé. Nesse sentido, irmãos, escutem bem. As aflições são assistentes necessárias para amadurecimento espiritual. Vou repetir. As aflições são assistentes necessárias para amadurecimento espiritual. Não se esqueçam disso. Portanto, nós vimos o clímax do Paulo, o seu propósito de enviar Timóteo a Tessalónica. Em último lugar, eu vejo aqui a consolação do Paulo. Versículo 6, o Timóteo voltou a Corinto com um relatório favorável sobre a igreja de Tessalónica. E a reação do apóstolo Paulo, olha, veja aqui a reação do apóstolo Paulo. Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós, dizendo-nos notícias muito tristes. Eu quero Bíblia disso. Boas novas da vossa fé e amor.
e de como sempre tens boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por essa razão, olha aqui a reação do apóstolo Paulo. Por essa razão, irmãos, nós ficamos tristes também. Não. Ficamos o quê? Consolados acerca de vós em toda a nossa aflição. Está a ver? A igreja de Tessalónica também estava a passar por uma aflição, tal como o apóstolo Paulo. E ele ficou encorajado, consolado em ouvir da fidelidade e da firmeza da igreja de Tessalónica no meio da sua aflição. Estão comigo? E o apóstolo Paulo fica tão contente, encorajado, grato, porque a igreja estava a manter-se firme apesar da aflição ou da perseguição. Não é de admirar porque o Paulo amava esta igreja. Ela estava a crescer na fé apesar de não ser uma igreja perfeita. Porque há sempre espaço para crescer cada vez mais. Amém? Por exemplo, independentemente de ser uma igreja que demonstrava amor fraternal, era a oração de Paulo que os tessalonicenses crescessem ainda mais nesta área, versículo 12. Agora, eu achei interessante. Por que é que o apóstolo Paulo agora, por que é que ele se refere a esta ideia do amor fraternal num contexto que fala sobre aflições? Estão comigo? Quando aplicar isto com um contexto, creio que é importante que haja amor fraternal demonstrado, especialmente durante os tempos da aflição. E podemos demonstrar o amor de Deus por estar lá para um crente aflito que está a passar por uma tribulação ou por um tempo da prova na sua vida. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos demonstrar o amor de Deus para com esse irmão? Podemos seguir o exemplo de Timóteo, que foi à Tessalónica para encorajar, exortar e estimular os crentes na sua fé. Isso quer dizer aproximar-se daquele crente, daquele irmão, dando-lhe uma palavra encorajadora, dizendo: olha, irmão, estou a orar por ti, permite-me encorajar-te a confiar no Senhor, não perca a esperança no Senhor. Olha, estou aqui por ti se precisares de alguma coisa. Entretanto, podes contar com as minhas orações. E como eu já disse, em vez de criticar, crentes precisam de encorajar, exortar, estimular este irmão, para que esse irmão permaneça confiante no Senhor e não se desvie no seu fé. Como vê, quando estamos cheios do amor de Deus, esse amor vai transbordar, afetando outros no nosso redor. Por isso, é preciso pedir a Deus que o seu amor seja aumentado no nosso coração. Quer dizer, o seu amor precisa de continuar a crescer nas nossas vidas. E não só. Devemos pedir que Deus nos dê oportunidade de demonstrar o seu amor para com os outros. Porque o amor fraternal tem uma maneira de aliviar o peso da aflição. Concordaria com isso? Ninguém concorda. Amor fraternal tem uma maneira de aliviar o peso da aflição. Quando o irmão passa pela fornalha da aflição ou tribulação, é reconfortante saber que esse irmão pode contar com a presença do Senhor, mas também com o amor do irmão em Cristo.
Amém? No entanto, sempre traz alegria quando um crente amadurece na sua fé. E isso encoraja outros crentes na sua caminhada de fé. Certo? O versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Sabem que quando nós vemos o irmão a permanecer na fé durante um tempo de aflição, de certo modo isto consola-nos, mas de tal maneira que nos exorta, nos encoraja também a seguir o exemplo desse irmão. Faz sentido? Por outras palavras, eu gosto destas, interessante estas duas palavras, exortar e consolar. Ou seja, exortação em cima de tudo traz consolação. E o Paulo aqui viu ou recebeu estas notícias, versículo 6, e dizendo-nos boas novas da vossa fé e amor. Repare como o Paulo foi consolado, ok? Quando ouviram das boas novas sobre a igreja de Tessalónica. E a frase boas novas aqui é igual àquela ideia da pregação do Evangelho. Ou seja, a reação do Paulo era semelhante ao de ouvir as boas novas da salvação. Eu digo que quando você passa por uma prova difícil, por um tempo difícil na sua vida, é sempre encorajador ver outros a manterem-se firmes na fé, que por conseguinte o leva a ser encorajado ou estimulado para fazer a mesma coisa durante o tempo da aflição. Enfim, o que eu vejo neste capítulo é o grande tema de encorajamento durante o tempo da aflição. Timóteo foi enviado para encorajar, confortar esses irmãos em Tessalónica para que eles pudessem manter-se firmes ou estáveis na sua fé no meio de perseguição ou aflição. E como eu já disse, aflições são assistentes necessárias para amadurecimento espiritual. É esse o pensamento que eu queria destacar hoje da manhã. Contudo, quando nós irmãos em Cristo enfrentam aflições, nós precisamos de ser os próximos Timóteo. Amém? Juntando-nos a eles para encorajá-los na sua fé, que é de facto uma demonstração do amor fraternal. É por isso que Paulo encorajava o aumento do amor fraternal entre eles, versículo 12. Além disso, interessante também, o Paulo termina o capítulo a referir-se à santidade. Versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, de vindo nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Por que é que ele se referiu à santidade nesse contexto de encorajamento no tempo de aflições? Sabem que aflições, se nós não tivermos cuidado, pode levar-nos a um desvio de uma vida santa. E isso eu acho que o apóstolo Paulo queria dizer aqui. E então, tal como Paulo, nós devemos orar por esses irmãos, versículo 10. E Paulo orava que a fé dos Tessalonicenses aumentasse, mas também orava que eles não se desviassem de santidade, de uma vida santa.
durante o tempo da aflição. Conclusão hoje. A vida cristã tem as suas provas, tem as suas tribulações. E nós, como filhos de Deus, nós não somos isentos destes tempos difíceis. Contudo, é essencial manter uma fé estável, confiando no Senhor e dependendo das suas promessas. Apesar de Satanás estar por trás das aflições, Deus permite estas aflições. E nós temos que manter o nosso fogo nele durante aqueles tempos de aflição, sabendo que Ele vai nos dar o poder para passar por eles. Porque é importante saber que quando vierem estas aflições, nós temos um Deus que nos ama e que cuida de nós. Amém? 1 Pedro 5, naquele contexto de 1 Pedro 5, a Bíblia diz no versículo 7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabem que aquela palavra lançar, agora hoje em dia é muito raro utilizar cheques, não é? Mas antigamente nós depositávamos cheques no banco, não é? Sabem que quando nós levamos o cheque ao balcão, tem uma senhora ou um senhor lá atrás do balcão, certo? E nós dizemos: olha, eu quero depositar esse cheque na minha conta. Ok? Ao entregar o cheque à senhora ou ao senhor, o que é que eu preciso fazer para depositar o cheque? Com o cheque? Eu tenho que largar, certo? Pois, deixar o cheque, ou largar o cheque, certo? Porque se eu não largasse o cheque, não ficava depositado, certo? Isto é o significado da palavra lançar, naquele versículo. Então, estou a passar por uma aflição na minha vida, uma prova, uma tribulação. Em vez de vacilar na minha fé, vou depositar esta aflição, entregar esta aflição a Deus. Mas para ficar aliviado, eu tenho que largar da aflição, lançando-a em cima das ombros do Senhor, confiando nele. Amém? Creio que a mensagem para nós hoje de manhã é que nós devemos estar disponíveis e ter a vontade de encorajar aqueles que enfrentam aflições. De certo modo, sabem, não sei qual é o nome certo, aqueles cabos, são cabos auxiliares do carro para ligar à bateria. São cabos auxiliares ou cabos de bateria, não é? Pronto. E nós utilizamos porque a bateria fica morta, não é? Então, nós ligamos os cabos a um carro com uma bateria boa para carregar a bateria morta, certo? É assim que funciona, certo? Eu não sou mecânico, mas acho que funciona assim. Bem, nós como crentes, se nós vemos um irmão numa aflição, numa prova, e ele está a ficar sem bateria, nós temos que estar com aquela bateria boa, ligamos os cabos àquela bateria para esse irmão fica
revivicado. Certo? Fica mais satisfeito. Exato. Então, nós temos que ser como aquele cabos auxiliares. Não é? Quando nós vemos um irmão aflito, e aquela ideia é para encorajá-lo. Amém? Para ele ficar a cabeça em cima da água. E assim, todos nós, não só esse irmão aflito, mas também nós ficamos encorajados. Amém? Essa é a ideia e a mensagem de hoje. Que nós sejamos os próximos Timóteo hoje em dia. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nós precisamos ter para este dia. Obrigado pela mensagem. Pai, ajuda-nos a aplicá-la à nossa vida e que nós sejamos os próximos Timóteo, encorajando uns aos outros, especialmente naqueles tempos de aflição. Pai, nós sabemos que não vais nos dar algo além daquilo que podemos suportar, mas também, Pai, nós sabemos que às vezes o peso da aflição fica tão forte e nós precisamos de Ti, Pai. E sabemos que estas aflições são para o nosso bem, para o nosso crescimento na fé. Oh Pai, por favor, fala aos nossos corações hoje de manhã. Nós pedimos essas coisas em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Eu gostava de autorar a música para 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Também 3, 4, 5. Vamos cantar a primeira estrofe de 3, 4, 5. Cantamos hoje da manhã. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Vamos cantar a primeira estrofe de 3, 4, 5. E que Deus lhes dê uma boa semana. Agora eu vou pedir ao irmão Cândido para vir e dirigir a nossa oração. Faz favor. Oremos, amada igreja. Eterno Deus, Pai amado, como é bom, Senhor, estar na Tua casa. Melhor ainda, Senhor Deus, estar em comunhão com o Espírito Santo, estar em comunhão, Senhor Deus, com cada irmão aqui presente. E queremos, Senhor Deus, uma bênção especial, não somente para nós que ouvimos essa pregação, mas para todos aqueles que estão, Senhor Deus, fora da Tua igreja, que estão ouvindo através da internet. Que o Seu Espírito Santo, Senhor Deus, venha de uma maneira toda especial ungir essas vidas do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela vida da Tua igreja e que o amor de Jesus Cristo, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo. Não queremos despedir de Ti, mas que na continuidade desse dia tu esteja presente em nossas vidas.
Também pedimos, Senhor Deus, por esse dia, que a tua igreja, Senhor Deus, vai fazer a sessão. Que tu esteja presente em tudo aquilo que for feito, for falado, for discutido, que a unção do teu Espírito Santo esteja sobre a direção da tua igreja. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.